Muito bem, amigos do Veículos Velocidade, nós estamos aqui na Estrada do Parque, na 448, iniciando o test drive do HB20 hatch 2023. Um carro que foi totalmente reestilizado, retornando às suas origens de design bonito. Já que, como vocês sabem, houve na versão anterior a famosa boca de bagre, que não agradou a totalidade dos consumidores desse tipo de produto. O Guilherme Roquette vai assumir, muito em breve, para fazer aquele raio-x que ele faz, detalhando esta versão, que inclusive é top de linha. Tudo que você possa imaginar que um carro possa lhe ofertar, esse carro tem. Inclusive, ao ponto de algumas coisas de avisos sonoros até desagradarem um pouco a gente. Mas, de qualquer forma, repito, é incumbência do nosso jornalista de testes, o Guilherme Roquette, para dissecar o que é esse HB20. Se você gostar, ao final, se inscreva no nosso canal e nos recomende aos seus amigos. Um abraço a todos. O facelift deu porte e mais estilo para o Hyundai HB20. Mas na essência ele segue o mesmo de sempre. Um carro gostoso de dirigir, gostoso de fazer curva, e quando ele estiver equipado com o motor 1.0 turbo, como é o caso desse aqui, olha, é um verdadeiro foguete. O vídeo de hoje aqui do Veículos e Velocidade é com o Hyundai HB20 Platinum Plus, a versão mais completa e mais recheada deste modelo compacto aqui. O novo HB20 chega em várias versões, no total são 6, 3 delas equipadas com motor 1.0 aspirado. Estou falando da Sense, a Comfort e a Limited, que são nessa escala na ordem de equipamentos. Já as versões com motor 1.0 turbo são a Comfort, a Platinum e essa aqui, que é a Platinum Plus. Então, para facilitar para vocês, cada vez que a gente falar sobre o equipamento desse carro, a gente vai deixar na descrição do vídeo a partir de qual versão ele já está disponível. Porque só a Platinum Plus, que é essa aqui, por exemplo, tem o conjunto mais completo das assistências. As mudanças mais visíveis estão na frente e na traseira, porque a frente ganhou essa grade trapezoidal que tem esse contorno bem mais pronunciado na parte de baixo, ela é bem maior, e aqui em cima a gente ainda tem um reflexo dessa grade. O bloco principal dos faróis está aqui em cima, o pisca está na posição intermediária e a gente tem aqui o farol de neblina. Mas este HB20, a versão Platinum Plus, é a única que tem o elemento do DRL em LED posicionado aqui junto com o farol e também o farol no bloco projetor. Todas as outras versões têm DRL, mas ele é um DRL incandescente. Essa aqui, a Platinum Plus, e vocês vão ver essa movimentação agora, é a única que tem, olha só, já acendeu aí na frente o DRL em LED. Quando eu aciono o farol baixo, a gente tem esta iluminação no bloco projetor e ainda tem a posição do farol de neblina na parte de baixo aqui do para-choque. Então, o farol com o projetor e o DRL em LED só estão disponíveis nesta versão na Platinum Plus. Já aqui o farol de neblina, que tem também o bloco projetor, esse aí vem a partir da versão Platinum também. Agora, as outras versões, a Limited, a Comfort, essas não têm farol de neblina. O que eu acho que é uma pena, porque ele poderia estar disponível pelo menos como opcional, já que tempos atrás, quando o HB20 foi lançado, a versão Comfort Style já tinha esse equipamento e era intermediária. À primeira vista, o que mais salta na mudança do HB20 nesse novo facelift são essas rodas aqui de 16 polegadas que estão disponíveis a partir da versão Platinum. Essa mesma versão tem as maçanetas aqui, que são cromadas, depois eu vou falar sobre o sistema de abertura, e a gente tem também, desde a versão Comfort, este espelho pintado na cor do carro com repetidor de seta. Mas o HB20 cresceu
com essa nova mudança. E esse aumento, né, esse espicho do carro, se deu nos dois balanços, que são essas partes aqui, tanto o dianteiro após a roda da frente, quanto o traseiro. Aqui na frente, o balanço dianteiro cresceu em 5 centímetros com essa mudança do HB20. E aqui, na parte de trás, onde a gente vai mostrar agora, o balanço traseiro do carro com a mudança cresceu 2,5 centímetros. Então, realmente, essas alterações nos para-choques deixaram o HB20 com mais corpo. Na parte traseira, o que mais se sobressai é essa lanterna aqui superior, que vai de uma ponta à outra do carro. Mas só na versão sedã ela acende completamente. No hatch a gente tem o acendimento concentrado aqui nas extremidades. O novo HB20 na versão Platinum Plus, ele tem também o LED nesta versão aqui, e na série de assistências a gente tem câmera de ré e sensor de estacionamento, isso já desde a versão Limited, mas só esse aqui, o Platinum Plus, tem o sensor de presença. Se o motorista estiver saindo de ré, ele tem sensores que monitoram a passagem de outros veículos nesta posição. Então, se o motorista estiver fazendo uma manobra em ré, por exemplo, ele pode sim ser avisado e alertado caso haja a presença ou a aproximação de alguns dos veículos. Agora a polêmica está aqui, ó, nessa parte do para-choque, em que a gente tem o pisca nesta porção central e a ré nessa extremidade. Vamos dar a partida no carro para poder falar um pouco sobre essas duas situações. Acionei o motor, vocês veem agora aí a luz de ré acionada e o carro agora com a seta para a esquerda também acionada. Qual é a polêmica que a gente tem aqui? É que nesta posição, muita gente tem dito que o pisca-pisca, a seta do HB20, tem ficado mais difícil de ser visualizada, por exemplo, quando um carro se aproxima e só consegue enxergar a parte superior da lanterna. Isso de fato tem ocorrido, eu já percebi essa situação na rua, por exemplo. Agora, é um problema? Se a gente for olhar lá para o Kia Cerato, que também está no mesmo grupo da Hyundai, o próprio Kia Cerato já usa essa solução há muito tempo. Se a gente for olhar para o Kia Sportage, também a gente tem a seta na parte de baixo. Lógico que o Sportage é mais alto. Mas se a gente for até lá na Suzuki, Gran Vitara do final dos anos 90 que chegaram aqui, o próprio Jimny também tem o pisca embaixo. Claro que esses carros são mais altos que o HB20 e por isso não geraram tanta polêmica assim. E ainda aqui na parte de trás a gente pode falar um pouco sobre o porta-malas do HB20. Antes a abertura era aqui embaixo, agora ela está aqui embaixo dessa porção central da lanterna. É claro que ele só destrava de forma elétrica, né? Naquele primeiro HB20 era uma maçaneta, agora a abertura é elétrica. Vocês já estão vendo o carro aqui com malas, com mochila e um pouco do nosso equipamento. Esse porta-malas tem 300 litros de capacidade, mas a gente não vê aqui nenhum ganchinho para poder pendurar sacola, por exemplo, e a gente vê aqui do outro lado, a gente pode aproximar ali, aí sim a gente tem a iluminação do porta-malas, mas é uma luz bastante simples, uma luz incandescente que a gente tem aqui. O revestimento, todo ele é de muito boa qualidade, a gente percebe inclusive a qualidade do plástico, a qualidade dos encaixes. Só faltaram mesmo alguns ganchinhos para que sacolas de supermercado não fiquem andando para um lado ou para outro. E agora para a gente falar um pouco da parte interna do HB20, essas portas aqui têm revestimento em couro a partir da versão Limited. Aqui eu tenho o trinco cromado na versão Platinum Plus. E o que a gente percebe neste carro é a repetição daquilo que a gente já viu em HB20s anteriores. Olha só, encaixes muito bem feitos, olha, não tem rebarba, né? Não é nada, por exemplo, tão luxuoso, embora isso aqui seja bem interessante, esse couro na porta, né? Mas não é um carro luxuoso. O fato é o seguinte, é realmente um carro bem acabado, isso sim, melhor, por exemplo, que outros modelos da GM, da Fiat, com certeza aqui no HB20 o acabamento é superior. Nesta versão aqui, a Platinum Plus, a gente tem aqui os tweeters nas portas e isso dá uma sensação de palco, dá um potencial melhor para que a gente possa ouvir música com a voz do próprio cantor. Bom, passando aqui um pouco para o painel, não é suave ao toque, mas ele segue mantendo essa boa impressão dos encaixes. Tem esse friso cromado aqui que vem até a parte central e nessa versão Platinum Plus a gente tem aqui, ó, nas saídas de ar-condicionado, esse aplique em preto piano. Vamos dar a partida aqui para a gente poder olhar um pouco mais sobre esse carro. Como a gente está sem o cinto de segurança,
ele já dá esse alerta, né, até que a gente possa então colocar os cintos. Nesta versão é a única que a gente tem aqui, ó, o ar-condicionado automático com essa função aqui, por exemplo, olha só, da velocidade automática e com 3 níveis de intensidade. No HB20 Platinum a gente tem um ar digital, mas ele não é automático, ele é apenas com o visor aqui, o display digital. No Platinum Plus é o único que tem essa função aqui do ar-condicionado automático. O volante desse carro segue a mesma receita que a gente já conhecia, é uma direção elétrica, bastante macia inclusive. A gente vai mostrar um pouco mais sobre ela quando estiver dirigindo. No lado esquerdo eu tenho a interação com o sistema de mídia e no lado direito eu tenho as assistências ao condutor e a interação com o cluster deste carro, que a gente pode mostrar ele a partir de agora. É uma tela digital, sim, com certeza, mas não é uma tela que é tão grande assim, apesar dela ser volumosa, porque, olha só, conta-giros aqui, a gente tem as barras gráficas para poder informar aqui a quantas o carro está andando, mas naqueles números que a gente tem ali, eles não usam, por exemplo, esta porção aqui do painel. A tela central é a única parte onde a gente vai mexer aqui, ó, para alternar entre as funções neste botãozinho que a gente tem aqui no lado direito do volante e também aqui nessa seta para cima e para baixo. Olhando ela de volta aqui para o painel, a interação com a tela eu vou alternar aqui entre informações do trajeto, passando para baixo após o carro ter sido reabastecido, e a informação acumulada, que é quando a gente zera o odômetro. Essa aqui do trajeto é cada vez que a gente dá a partida no carro. A outra tela vai me mostrar as configurações do veículo, e aí eu tenho vários ajustes de assistência do painel, luzes, portas, tempo de luz aberta, conveniências, unidades, poder restaurar. E depois eu tenho aqui a pressão dos pneus, tenho outro menu para as assistências do carro, para a gente acompanhar quando ele está com os sistemas de assistência funcionando. E aí na próxima tela eu volto para a informação do computador de bordo. O sistema de mídia é essa tela de 8 polegadas, que é o sistema BlueLink da Hyundai. E a gente até já viu alguma coisa parecida em carros da Kia, por exemplo. Aliás, interessante falar o seguinte, que ele tem teclas físicas, tá? Então aqui, ó, aumentar e baixar o volume, mudar aqui, por exemplo, a seta ou a rádio que a gente estiver ouvindo. E aqui, tecla de acesso rápido para o rádio, e aí a gente tem aqui, quando tiver com o telefone pareado, apertando no Media, e aí eu vou poder então ter ou celular ou música no pendrive, avançar ou retroceder faixa. Este botão aqui, que ele é um menu que você programa qual função você quer, e apertando ele rápido a gente vai direto para ela. Aqui a gente pode então personalizar qual função a gente quer. Ou a gente tem aqui o setup, né, que são os próprios menus, e a gente tem aqui algumas coisas, né, configurações do carro, fazer outras funções do próprio veículo. E quando ele estiver nessa tela inicial, a gente tem um acesso rápido aqui para acessar todos os menus do carro. E aí a gente vai conversar com o telefone, rádio, mídia, o próprio modo Valet, que aqui quando eu vou deixar o carro na mão de alguém, eu ponho uma senha para que essa pessoa não fique mexendo na central multimídia, ajustes do carro. Aqui também tem as conexões do BlueLink, né, quando a gente estiver com ele pareado, manual do veículo, e aqui tem uma coisa bem interessante, um memo de voz. Quando eu estiver dirigindo, por exemplo, e lembrar de alguma coisa, mas não puder anotar, eu venho nessa função, gravo o que eu quero me lembrar e deixo armazenado aqui para que depois eu possa então lembrar, né, daquilo que a gente estava pensando. Isso é uma coisa muito simples, mas que é bastante útil. Nessa versão Platinum Plus, a gente tem aqui carregador por indução, nessa parte inferior aqui do ar-condicionado, e aqui ó, já está a luz azul e a gente já percebe que ele está carregando o telefone lá dentro. Tem uma porta 12 volts aqui, este USB que faz a conexão com a central multimídia, e esta USB-C, e é interessante que esses carros já estejam vindo assim, que é para carregamento. Alavanca do câmbio automático, aqui eu tenho dois porta-garrafas, e embaixo do console também a gente tem mais algo, né, um espaço para poder guardar as coisas. E uma outra coisa interessante está aqui, ó, na iluminação que a gente tem embaixo do parasol. Outros carros a gente já viu que ao se ligar esta luz aqui e fechar o parasol, ela ficava ligada. Mas aqui no HB20 não, olha só, eu vou bater e quando o parasol fecha,
ele já dá um tapinha aqui, ó, nessa tomadinha aqui e desliga a luz. Então não tem perigo disso aqui ficar ligado e você sair do carro e descarregar a bateria. Agora a gente vai ver então como é o banco de trás do HB20. Nunca foi algo assim tão grande, mas nessa nova geração a gente já percebe que a porta abre um pouco mais do que o HB20 de primeira geração. Então aqui atrás, ainda que a gente sente mais para baixo, tem mais espaço e tem melhor movimentação de pés. Embora meu pé esbarre ali dentro na estrutura do banco, esse meu pé esquerdo, o direito fica mais livre e a gente tem uma condição melhor. Uma coisa que eu gosto aqui no HB20 são os bancos que tem este rebaixo aqui, ó, tanto no assento quanto no encosto, a gente tem um rebaixo, então o passageiro, o ocupante aqui de trás fica mais confortável. E aqui também a gente tem um túnel bastante baixo, então se precisar viajar com mais uma pessoa ou mais uma criança, fica um pouco mais confortável. E aqui atrás está a outra USB-C que a gente tem exatamente para carregamento aqui. Tem porta-revista aqui, tem as alças de segurança no teto e a parte superior do teto ela é em branco. Agora, o HB20 tem uma outra situação que é bastante interessante, eu vou fechar a porta para a gente poder conversar. Este HB20 Platinum Plus, aquele sensor lá atrás que monitora a aproximação dos carros, né, nesta forma, nesta posição, também monitora quando um dos ocupantes traseiros abre a porta e for sair do carro. E caso ele perceba que vem se aproximando um outro veículo da parte de trás, ele emite um sinal sonoro para que os ocupantes do lado esquerdo não saiam do carro, não abram a porta e assim possam evitar um acidente. Debaixo do capô, essa versão Platinum Plus do HB20 vem equipada com um motor 1.0 turbo, que já é bastante referenciado, já se tornou bastante conhecido nesse compacto aqui da Hyundai. A gente tem aqui 120 cavalos de potência. E aqui, deixa eu só posicionar a alavanca aqui, ó, não tem molinha a gás, né? Mas esses 120 cavalos de potência, eles estão disponíveis aqui no HB20, tanto com gasolina quanto com etanol. E o torque deste carro é de 17,5 kgfm, também com os dois combustíveis, não importa qual você estiver ouvindo. Outras especificações técnicas que a gente tem aqui nesse propulsor é que ele é de 3 cilindros, isso é bastante interessante a gente falar primeiro, e tem duplo comando de válvulas, tanto para admissão quanto para escape, e esse duplo comando também tem variação, tanto para as válvulas de admissão quanto para as válvulas de escape. Se a gente for lembrar do HB20 1.6 que a gente tinha antes, lá da primeira geração, ele tinha a variação no comando de válvulas, mas era só na admissão. Aqui tem para os dois. O comando de válvulas também é acionado por corrente, então isso prolonga muito a manutenção e a gente gosta mais, faz bastante tempo que os carros ficaram com essa solução bem mais comum. Esse carro, ainda que ele tenha um motor 1.0, turbinado, de injeção direta, a gente não vê relatos de problemas. O fato é, precisa dar manutenção, precisa ter mais atenção na entrada de combustível, o combustível precisa ser de boa qualidade. Agora, se você for um bom dono, ele não vai te incomodar. E agora a gente começa a dirigir o HB20 testando o alerta de tráfego cruzado. Eu vou dar ré e aqui, ó, cada vez que passa um carro aqui atrás de mim, ele já me dá o alerta de que vem vindo, temos uma aproximação de um veículo e me dá esse aviso aqui na central, ó. Olha só, eu fui e ele já me avisou da presença dos carros vindo aqui, ó. E não para de apitar enquanto não parar de passar, ó, uma moto, ó. Agora sim, temos pista livre. Não, vai vindo um carro longe. Ele alerta, olha. Ele alerta a presença até mesmo dos veículos que estão mais distantes. E ele consegue, então, entender se vem vindo um carro ou uma moto. Isso é bastante importante. Começando o percurso de estrada com HB20, hoje a gente vai fazer o teste do fim para o começo, porque a gente está descendo de Gramado para Porto Alegre. Então a gente começa aqui justamente para poder mostrar como esse carro é bom e interessante para a gente fazer curva. O HB20 tem uma suspensão mais próxima do chão e com essas rodas de aro 16 polegadas, ele fica bem ajustadinho para que a gente contorne todas as curvas sem nenhum problema. Então,
Agora eu estou descendo a serra, eu vou dar um pouco mais de distância aqui para os carros da frente, justamente por isso que a gente vai reduzir um pouco a velocidade e eu vou apressar quando a gente estiver se aproximando das curvas que a gente tem aqui na frente. Porque esse carro é muito gostoso para fazer curva e ele faz com muita competência. Agora, por exemplo, olha só, vou acelerar o carro, curva para a esquerda, olha só, não inclina, o carro contorna a curva certinho, é muito gostoso para contornar a curva. Olha só, vou aproveitar aquela outra curva mais fechada justamente para a gente fazer mais um teste. Não que seja para a gente ficar entrando rápido nas curvas, mas é para a gente justamente poder ter uma ideia melhor de como é que esse carro se comporta. Olha só, acelerei, a gente vai entrar mais rápido na curva e olha só, o carro não inclina, mesmo sendo uma curva bem fechada, ó, o carro não inclina, não joga para um lado nem joga para outro. O HB20 está sempre ajustadinho e contornando a curva do jeito que tem que ser. Não é um carro bambo, não é um carro solto, a suspensão desse carro fica muito competente. E para esse tipo de condição, em que a gente faz uma viagem de serra, esses passeios de fim de semana, ele vai ser muito agradável e muito gostoso para o motorista. Até porque se a gente estivesse subindo a serra, o motor turbo é muito gostoso também para andar, ele acelera bem, retoma a velocidade, mesmo no aclive. Agora, para descer, a dica é o seguinte, ó, utilizar aqui ó, a aleta atrás do volante, o câmbio automaticamente já entende que a gente está num declive e ele já usa marchas mais reduzidas, mas aqui eu posso utilizar o pedal shift para manter, por exemplo, a terceira marcha, e eu uso aqui terceira ou quarta marcha e vou mantendo o freio motor do carro. Não vou pisando no freio, porque a forma de descer serra é justamente essa, usar marchas mais reduzidas aqui, para o carro ficar no freio motor e a gente não esquentar o sistema, não superaquecer o sistema de freios. Nesse trecho de trânsito intenso, que é a BR-116 em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, é interessante a gente poder analisar um pouco das assistências que este HB20 Platinum Plus nos oferece. Uma delas é o sistema de centralização em faixa acionado por esse botão aqui no lado direito do volante. Eu apertando aqui, ele aparece ali no painel um volantezinho pequeno, que quando ele estiver em verde, ele já está ativo. Então o que ele faz a partir de agora? Ele vai manter o carro sempre no meio da faixa. Então nem mais para um lado, nem mais para um outro. Ainda que eu jogue ele um pouquinho para um lado, ó, ele traz de volta, centraliza e mantém. O problema que eu percebo aqui é o seguinte: quando você está andando num trânsito e você quer se manter mais, por exemplo, à esquerda, para deixar um espaço maior para as motos passarem, por exemplo, no centro, entre um carro e outro, você acaba lutando um pouco com o carro, porque o carro tende a sempre jogar, né, a centralização para o centro da faixa. Olha só, estou bem à esquerda, estou fazendo um pouco mais de força com o meu braço aqui, e ó, quando eu solto ele já centralizou e já jogou o carro para o meio da faixa. E aqui ele está utilizando duas assistências agora também. Ele também está utilizando o sistema de manutenção do carro em faixa, que é que quando ele percebe que o carro está se aproximando de uma das extremidades, ele faz o movimento no volante e joga o carro para o centro. Então são duas assistências, a centralização e a manutenção em faixa. Só que depois que a gente dirige sem as mãos, e eu já estou fazendo isso intencionalmente aqui para a gente ver, aparece esse aviso aqui no volante de que eu estou conduzindo sem as mãos e que eu preciso reposicionar. O problema é que aqui, ó, ele demora muito para dar esse sinal sonoro de que eu estou conduzindo sem as mãos no volante. Ele deveria dar esse sinal antes, para que o motorista retomasse antes a condução do carro e não deixasse ele apenas na assistência. Um outro alerta vai aparecer aqui no meu espelho retrovisor, que é o alerta de ponto cego. Quando o carro se aproxima ali, ó, a gente pode ver, e dá até para aproximar um pouquinho mais aqui, que lá no meu espelho retrovisor, aquele triângulo já está em laranja, ó. Entre um carro e outro, ele para de acender, e agora o outro carro vai se aproximar ali e ele já acendeu. E se eu fizer menção de fazer a conversão, passar para a pista da esquerda, ele me dá um alerta sonoro aqui no painel e também vai piscar o sistema lá. E quando a gente estiver dirigindo o carro, eu tenho a opção de utilizar, voltando àqueles outros dois assistentes, apenas o assistente de manutenção e faixa, que me joga para o meio,
ou os dois com a centralização. Quando a gente utiliza o sistema com os dois auxiliares, a única coisa que você vai precisar fazer é descansar sua mão aqui no volante, porque o sistema de permanência do carro no centro da faixa, ele acaba ficando um pouco invasivo. Se você quer ficar um pouco pro lado, olha só, ele força a direção e te joga sempre pro meio da pista. Então, no início, você sente ele sendo um pouco invasivo e te atrapalhando um pouco, porque você acaba lutando com o carro até conseguir entender como é que ele funciona. Para você utilizar esses dois sistemas, você tem que entender que a única ação que você vai fazer é apoiar aqui o seu braço e deixar que o carro corra solto. E além disso, eu posso utilizar também o controle de cruzeiro, preseto a velocidade, tiro o pé aqui do acelerador e apenas descanso o meu braço aqui. Ele vai mantendo o carro e vai corrigindo, e eu só vou fazer isso. Só que esse controle de cruzeiro, vocês estão vendo, ó, que ele não é adaptativo. Eu estou me aproximando aqui do caminhão e o carro não freia. Aqui a gente não tem um ACC, um Active Cruise Control. A gente tem um controle de cruzeiro tradicional que vai mantendo a velocidade sempre, né, que o motorista preseta. Ele não vai reduzir nem acelerar conforme o movimento na frente. Para o meu estilo de condução, eu prefiro desabilitar aqui o assistente de centralização e faixa e utilizar apenas o de manutenção, porque daí a direção fica mais solta, eu consigo, por exemplo, manter, mais espaço na esquerda e menos na direita. Se eu perceber que vem passando moto aqui, eu consigo, né, jogar o carro um pouco mais para o lado. Então, com o assistente apenas de manutenção de faixa e não de centralização, você tem mais o comando do carro. O outro assistente é o alerta de colisão frontal com pré-condicionamento dos freios. Eu vou acelerar agora contra esse ônibus que está aí na nossa frente. E o que ele vai fazer? Ele vai detectar a iminência então de uma colisão e vai me dar um alerta e pré-condicionar os freios para que a mínima pisada já produza um efeito maior. Olha só. Ó. Ele já deu o alerta, piscou em vermelho aqui e me deu o aviso sonoro, que poderia ser mais alto, inclusive. Eu acho que esse alerta sonoro fica um pouquinho baixo. Mas, de qualquer forma, né, o meu mínimo contato com o meu pé no freio já produziu uma frenagem mais intensa e aumenta a nossa segurança aqui dentro do carro. Todos esses alertas estão com os radares, aqueles que a gente tem lá atrás, e também por essa câmera que a gente tem aqui na parte de trás do para-brisa. E na estrada, o motor 1.0 Turbo GDI aqui do HB20 faz um efeito sensacional. Vou fazer o seguinte, ó, reduzindo aqui para 60 km por hora, pisei fundo agora, olha só, já empinou a frente, 6.000 rotações fez a troca, 90, 100 km por hora, vamos ver onde ele vai fazer a próxima troca. Aqui, ó, lá nas 6.500 rotações, e em breve a gente está aqui em velocidades altas, já pronto para fazer uma ultrapassagem. Esse carro retoma e retoma muito. E além disso, ele consegue também manter velocidades altas por muito tempo. E olha, a gente precisa até cuidar com ele, porque de fato esse motor não é brincadeira. Se eu acelerar aqui, em breve a gente vai encostar lá na van que está ultrapassando, olha só. Nem acelerei tudo agora, o HB20 já está ganhando velocidade e andando, mantendo a velocidade de cruzeiro. Quer dizer, o carro consegue acelerar muito rápido, tem respostas instantâneas e a gente percebe que os 120 cavalos de potência que ele nos oferece, eles dão muito conta do recado de quem quer dirigir de uma maneira mais esportiva, quem quer ter uma tocada firme com o carro. Esse HB20, com o comportamento dinâmico dele ser um carro agarrado no chão, dele ter muita potência e muita disponibilidade de torque quase que imediata, nos permitem, por exemplo, agora, ó, fazer ultrapassagens. Vamos fazer uma simulação de ultrapassagem aqui, ó. Acelerou, voltou para a pista, retornamos para a velocidade padrão e o carro consegue manter e fazer tudo isso com muita segurança. O HB20 é um carro que já tem uma posição de dirigir sempre mais baixa, né, do que outros carros, por exemplo, que a gente já conhece. Ele sempre foi um carro que nos jogou mais para baixo, sempre foi um carro que manteve essa posição mais esportiva.
E o que a gente percebe dirigindo esse modelo é que é algo que se mantém. O carro continua nos deixando numa posição mais baixa, ainda que eu tenha levantado o banco. Isso para rodar na estrada, para quem gosta de dirigir numa condição mais esportiva, mais no chão, o carro é ideal e é muito gostoso de dirigir. Toda a parte da imersão do carro trabalha junto com essa questão da posição de dirigir, do comportamento dinâmico, tudo isso completa esse conjunto de condução do HB20, que é um carrinho muito gostoso de andar. Já viajamos com ele, inclusive, a gente sabe bem disso. Uma outra questão é que esse motor 1.0 turbo, ele casa muito bom consumo de combustível com desempenho. Porque agora, por exemplo, a gente está vindo de Gramado e eu zerei o computador de bordo quando já estava no plano, para a gente não colocar aquela média descendo serra, que daí, né, o consumo ia estar excelente, não ia ser exatamente o que é o real. E ainda assim, com ar-condicionado ligado, 50% etanol no tanque, 50% gasolina no tanque, a gente está com 16,3 km com litro de média. Agora, para a gente encaminhar para o fim do teste, o percurso urbano aqui rodando com o HB20, aquela ideia de ter um carro mais grudadinho no chão, com suspensão mais firme, aqui dentro da cidade acaba cobrando um pouquinho do preço nessas ondulações que a gente percebe aqui no asfalto, porque ele copia um pouco dessa imperfeição. Olha só, um asfalto bem ruim aqui nessa parte de Porto Alegre, e a gente percebe que ele acaba copiando um pouco para cá, para dentro, para cá, para os ocupantes, né? O fato é uma característica do carro, né? Quem já teve HB20, quem já dirigiu esse modelo aqui, já conhece, sabe que vai ser assim e não se incomoda com isso, porque entende um pouco essa ideia. Agora, quem está acostumado com um carro realmente com suspensão mais macia, aí sim pode ser que isso chame um pouco a atenção. A direção elétrica facilita muito para a gente manobrar, porque deixa esse volante aqui bastante leve, bem mais leve do que quando a gente compara com os HB20 de primeira geração, que ainda tinham direção hidráulica. Por falar em volante, olha só, meu nariz exatamente no centro aqui do símbolo da Hyundai, nem um dedo para lá, nem um dedo para cá. Então, centralização do volante aqui em relação à posição do motorista é muito boa nesse carro. Continua sendo desde os primeiros HB20, inclusive que, né, no guia de usados que a gente já experimentou aqui no canal. Olha só, os meus braços aqui ficam bem posicionados. E quando eu consigo encontrar a melhor posição do banco em relação à altura que eu gosto de dirigir, eu consigo ter uma visão superior ao painel, consigo ter bem claro aqui a visualização de todos os instrumentos do carro. Outra coisa que é importante é aqui, ó, os meus dedos, eles alcançam a alavanca com muita facilidade, estão bem próximos. Para eu ir no ar-condicionado, basta esticar a mão aqui, eu consigo utilizar o sistema. E para mídia, uma leve projeção. Mas para mídia, claro, eu praticamente não preciso tocar lá no botão, já que eu tenho os comandos aqui no lado esquerdo do volante. Única coisa que talvez você vai precisar olhar, porque precisa pensar caso queira manusear, são esses dois comandos aqui para desligar o Start-Stop e para desligar o controle de tração. Mas claro, esses não são comandos que você vai utilizar com muita frequência. Ele é uma situação mais esporádica em que o motorista acaba utilizando essas assistências. Olha só, acelerando aqui, ó, para subir um viaduto, o carro consegue ganhar velocidade rápido, acelera rápido, então se sai bem nessas situações de trânsito que a gente precisa, por exemplo, para manobras rápidas quando a gente está utilizando o carro no dia a dia. O motor acaba compensando também dentro da cidade, porque dá bastante agilidade para esse carro. E uma outra situação que a gente consegue utilizar aqui dentro da cidade, mas a gente vai testar agora aqui nessa condição de faixa bem mal pintada, é exatamente o sistema de manutenção do carro na faixa. Vou soltar aqui o volante, olha só, não tá verdinho ali o ícone, ó. E aí o que acontece? Ele acaba não lendo também as faixas. É lógico, isso aqui também tem uma velocidade mínima, né? É 60 km por hora, agora sim. Agora consegui entender. Ele tem que estar a 60 km por hora e tem que estar fazendo a leitura das faixas de uma maneira mais perfeita, né? Não dá para tentar colocar esse sistema aqui à prova dentro da cidade quando a gente não tem uma faixa bem pintada.
Borges de Medeiros, que tem esse trecho de paralelepípedo em Porto Alegre, a gente consegue sentir um pouco do carro passando por cima, né, aqui das pedras. Um pouquinho da ondulação a gente consegue sentir, mas, claro, passa, né, para cá para dentro, né, característica dessa suspensão mais firme. Mas uma outra coisa que ressalta aqui é o fato de que a gente tem um carro sólido e muito consistente e que pode nos permitir rodar, por exemplo, por pedra irregular ou passar por ondulações como essa aqui, ó, com muita tranquilidade e aguentar, por exemplo, o carro, né, o motorista que precisa rodar por esse tipo de piso por bastante tempo, sem dar problema e sem ficar também com muito ruído. E aqui dentro da cidade, um outro alerta que é bastante importante, que a gente já viu, é aquele assistente de ponto cego. Olha só, quando vem vindo um carro e eu dou a seta para mudar de faixa, ele me dá o alerta sonoro e ali na ponta do espelho retrovisor ele também deixa aquela indicação laranja e piscando. Quando aproxima um carro aqui atrás de mim, vamos ver agora, eu vou passar por esse aqui, ó, ele já vai identificar na parte de trás, ó, já acendeu lá, que ele identificou que tem um carro no ponto cego e se aproximando. Quando ele identifica, ele acende e fica aceso, e se eu der a seta, ó, ele pisca e também dá o alerta sonoro aqui para o ocupante. Chegando agora em casa com o HB20, antes da gente encerrar esse vídeo, a gente vai mostrar um outro detalhe desse carro. Falar um pouco sobre a chave presencial que esse modelo aqui tem. Estou falando de uma chave que é muito parecida com a que a gente já viu na linha HB20, porém essa aqui não tem lâmina, é realmente uma chave presencial. Primeira coisa que a gente percebe é o seguinte, esse aqui é um HB20 Platinum Plus, então quando a gente dá o comando tanto na chave quanto aqui no botão da porta, ele tem o levantamento automático dos vidros e ainda o rebatimento dos espelhos retrovisores, mas quando a gente se afasta do carro durante um tempo e depois vai voltar para o carro, o simples fato da gente chegar perto já vai fazer com que o espelho retrovisor se abra novamente. E aí, para que a gente possa ter acesso ao carro, se eu não quiser utilizar o comando na chave, eu preciso utilizar aqui na porta. Mas, ao colocar a minha mão aqui, olha só, ele não abre, porque ele não tem um sensor na parte de trás da maçaneta. Ele me obriga a apertar nesse botão preto e aí sim poder fazer a abertura. Essa chave presencial ela não está disponível em todas as versões e um outro detalhe é que o vidro também não sobe em todas as versões. Já aqui na versão Platinum Plus, a gente também tem um outro item que não é algo que vem em todas as versões. Eu estou falando do simples toque para baixar os vidros de todas as posições. Aí esse item está disponível aqui na versão Platinum Plus, mas ele não vem em todos os Hyundai HB20. A versão Platinum Plus é muito recheada, cheia de avisos, a ponto de ter tantos bips que a gente até se perde se a gente não conhece todos os sistemas do carro. Isso é para você pensar se você faz questão mesmo de ter todos esses alertas ou prefere um carro que seja um pouco mais tranquilo, em que você seja o responsável por todo o conjunto e por todas as operações. Agora, nada disso é um demérito para esse modelo, que é muito completo e é muito interessante também que essas assistências estejam disponíveis em um carro compacto, para que quando a gente quiser a gente possa pagar por elas e comprá-las também. Agora, um detalhe. Este aqui é um HB20 topo de linha, um carro de R$117 mil. É óbvio que aquele que você vai ver na locadora, aquele que você vai ver rodando pelas cidades turísticas, principalmente, que tem muito carro locado circulando por aí, não vai ser igual a esse aqui, não vai ter esse farol, nem todos esses alertas. Esse aqui, poucos serão como ele. Se você gostou desse vídeo, então se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade e ativa também o sininho para ficar ligado sempre quando tem vídeo novo. E um detalhezinho, olha bem para esse HB20 aqui, ó, porque como eu falei, não vão ter muitos igual a esse aí.